Não há graça maior no mundo, penso eu, que a incapacidade humana de correlacionar todos os assuntos encerrados em sua mente. Vivemos em uma plácida ilha da ignorância, em meio a oceanos infindáveis, que não fomos feitos para navegar tão longe. As ciências, cada uma delas está seguindo uma direção diferente. Até agora, pouco nos prejudicaram, mas em algum momento, quando encaixarmos as peças separadas do conhecimento, teremos revelada uma visão aterrorizante sobre a realidade, da nossa posição bem errada nesse panorama. Diante disso, ou enlouqueceremos, ou sairemos da luz, e buscaremos abrigo na paz e na segurança de uma nova idade das trevas. Teosofistas conjecturaram pela magnitude espetacular do ciclo cósmico, no qual o nosso mundo e a raça humana apresentam apenas um incidente passageiro. Eles sugeriram alguma forma estranha de sobrevivência, cuja descrição gelaria o nosso sangue, não se apresentasse disfarçada de um brando otimismo. Mas não é deles que vem o simples vislumbre dos éons proibidos, cujas imagens me causam calafrios só de lembrar deles e me enlouquecem. Esse vislumbre, como todos os outros, que são muito temidos, vieram aleatoriamente, nesse caso, por algo do cotidiano. Um artigo de um velho jornal, com anotações de um professor universitário que já havia morrido. Sendo bem sincero, eu espero que ninguém nunca mais consiga encaixar essas peças de novo. E é claro que se eu sobreviver, eu não vou dar sequer uma pista sobre esse terrível acontecimento. Eu tenho uma certa impressão que esse professor também queria guardar segredo. Talvez ele também tivesse acabado com essas pistas se a morte não tivesse levado ele de maneira bem súbita. Certo, meu conhecimento sobre esse assunto começa, eu acho, nos anos de 1926 e 27, no período de inverno, com meu tio-avô. O nome dele era George Gamel Angel. Ele era professor de artes semíticas na Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island. O meu tio-avô era muito conhecido e muito respeitado quando o assunto era inscrições antigas. Não era nem um pouco estranho que alguns diretores de grandes museus levassem algumas coisas para ele. Até por isso ele é lembrado até hoje em dia, mesmo tendo morrido nos seus 92 anos de idade. A sua morte foi bastante discutida na região, até porque não se sabe até hoje qual foi exatamente a causa. Segundo contam algumas testemunhas, em um momento que ele estava retornando para o barco de Newport, um marinheiro esbarrou nele, ele caiu no chão e nunca mais levantou. Os médicos, é claro, não entenderam nada. Depois de muito pensarem, eles concluíram que a causa da morte deveria ter sido a subida da ladeira, já que para alguém da idade dele, isso seria muito esforço físico. Mas hoje em dia eu já começo a duvidar um pouco dessa conclusão. Como eu era o único herdeiro do meu tio-avô, já que ele era um homem viúvo e sem filhos, foi normal que por uma certa curiosidade eu desse uma olhada nos papéis dele. Então eu peguei todos os arquivos e caixas que ele tinha e levei para minha casa em Boston. Uma grande parte do material que eu acabei organizando será publicada pela Sociedade Americana de Arqueologia. Mas tinha uma certa caixa específica que me chamava muita atenção e eu não queria compartilhar com os outros. Ela estava trancada e eu não conseguia achar a chave até que eu pensei em procurar no chaveiro pessoal que o professor carregava em seu bolso. Eu finalmente consegui abrir, só que aí começou um desafio ainda maior. Qual que seria o significado de um baixo relevo em argila, algumas anotações sem sentido e alguns recortes? Será que o meu tio, nos seus últimos anos de vida, começou a acreditar em mentiras? Então eu resolvi procurar um escultor que possivelmente foi responsável por isso. O baixo relevo era um triângulo tosco de quase 2,5 cm de espessura e tinha 14 por 15 centímetros de área. Uma origem que provavelmente vem da época moderna. Só que os seus desenhos me parecem muito mais da época pré-histórica. Mas eles parecem me formar algum tipo de escrita.
só que eu não encontrei nada parecido com isso nos materiais do meu tio. Acima desses aparentes hieróglifos, havia uma figura que me chamava bastante atenção, apesar de não saber exatamente de onde que ela vinha. Era uma figura de um monstro ou de algo que representava um monstro que somente uma cabeça muito perturbada poderia criar. Se eu falar para vocês que a minha imaginação, que é um tanto grande, poderia ver nessa imagem tanto um polvo, quanto um dragão, quanto um humano, eu não estaria mentindo. Uma cabeça gigante com alguns tentáculos que saía de um corpo grotesco e escamoso, que tinha um par de asas. Mas era a imagem inteira que tornava isso surpreendentemente assustador. Já o fundo da figura mostrava uma arquitetura meio ciclópica. Os registros que acompanhavam esse objeto, tirando os recortes de jornais, pareciam que eram algumas anotações do próprio professor Angel, e elas não tinham nenhuma proposta literária. O documento, que parecia ser o mais importante, se chamava O Culto a Cthulhu, e estava escrito em letras maiúsculas para evitar que a palavra estranha fosse levada de maneira errada. Esse manuscrito estava dividido em duas seções. A primeira recebia o nome de 1925, Sonho e Trabalho Onírico em E.T.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, RI. E a segunda, Relato do Inspetor John Legrasse, 121 Bainville Street, Nova Orleans. Reunião de SAA 1908. Notas do mesmo e relatos do professor Webb. Outros manuscritos eram algumas anotações de relatos de sonhos estranhos que diferentes pessoas tiveram. Outras tinham citações a livros e revistas teosofistas, especialmente Atlântida e Lemúria Perdida, de Scott Elliott. O resto falava sobre a sobrevivência das sociedades secretas e os cultos obscuros. E tinha algumas passagens de estudos e livros, como por exemplo O Culto das Bruxas da Europa Ocidental, da senhorita Murray. A maioria dos recortes fazia menção a uma bizarra doença mental e a um surto de insanidade coletiva na primavera de 1925. A primeira parte do manuscrito principal contava uma história bem peculiar. No primeiro dia de março de 1925, um jovem magro e moreno, de aspecto neurótico e agitado, foi ver o professor Angel e levava com ele um objeto de baixo relevo em argila, que naquele momento estava úmido e fresco. O seu nome era Henry Anthony Wilcox. O meu tio já conhecia superficialmente a família do rapaz e sabia que ele estudava na escola de desenho de Rhode Island. Wilcox era um jovem de talento inquestionável, mas desde cedo já chamava atenção pelas suas histórias estranhas que contava. Ele mesmo se autodenominava psiquicamente hipersensível, mas os seus vizinhos tinham outro nome para isso: pura esquisitice. Aos poucos ele foi sumindo do mapa, até que ficou apenas conhecido por poucos estetas de outras cidades. Até mesmo o Clube de Arte de Providence considerava ele pouco promissor. De acordo com o manuscrito, o jovem quis se aproveitar do conhecimento do professor e pediu ajuda para entender os hieróglifos de baixo relevo. O jeito ansioso e sonhador do rapaz sugeria que ele estava sofrendo de alguma alienação. E também o meu tio estava com um pouco de medo de ajudar, já que aquelas escrituras sugeriam qualquer coisa, menos arqueologia. As falas de Wilcox impressionaram tanto meu tio que ele até mesmo fez questão de escrever elas. Uma das falas dele foi a seguinte: olha, ela realmente é nova, eu fiz ela essas noites quando eu sonhava com cidades antigas. E acredite, os meus sonhos são mais antigos que a própria Esfinge ou que os jardins suspensos da Babilônia. E a partir daí ele começou uma história totalmente desconexa e conseguiu pegar o interesse do meu tio. Na noite anterior, um pequeno terremoto tinha atingido a cidade, e foi o abalo mais sentido na Nova Inglaterra nos últimos anos. Esse acontecimento atingiu profundamente o Wilcox. Após ele se deitar, ele começou a sonhar com algumas coisas estranhas, umas cidades ciclópicas, com blocos gigantescos e com uma espécie de lodo. E também tinham os hieróglifos, que cobriam as paredes e os pilares. E de um determinado ponto lá embaixo começava a subir uma voz, que não era bem uma voz, mas uma sensação caótica que somente a imaginação poderia converter em som, mas que tentava se expressar através de uma impronunciável junção de letras.
E essa junção de letras foi o que deixou o professor Angel bem inquieto. Ele começou a fazer algumas perguntas ao rapaz e dedicou-se intensamente no estudo do baixo relevo. Segundo Wilcox, o meu tio culpava a velhice pela demora de reconhecer os hieróglifos e aquela pintura. Muitas perguntas o Wilcox pensava que não faziam parte da questão, já que tinham a ver com antigas sociedades e também cultos. Ele não conseguia entender por que o professor jurava segredo caso ele confessasse fazer parte de alguma seita ou cultura pagã. Quando o professor finalmente aceitou que o rapaz não tinha nada a ver com essas coisas, ele pediu para caso o Wilcox tivesse mais algum sonho, viesse relatar diretamente para ele. E isso deu muito certo. Os manuscritos registraram visitas diárias do Wilcox, com aqueles sonhos estranhos, com uma pedra gigante e gotejante, sempre com aqueles sons bem estranhos que vinham lá do fundo. As palavras mais repetidas tinham essas letras. No dia 23 de março, o manuscrito continua. Wilcox nunca mais apareceu. Segundo a vizinhança, ele tinha sido acometido por uma espécie de febre, por uma causa desconhecida, e foi levado para a casa da família. Ele teria gritado durante a noite, acordando vários outros artistas que estavam no prédio. E desde então ele começou a ter vários delírios e manifestações de inconsciência. O meu tio tinha ligado imediatamente para a família e começou a acompanhar os fatos com uma extrema atenção. Ele começou a ir à rua Tyre, onde ficava o consultório do Dr. Tobey, que acompanhava o caso. A mente febril do jovem aparentemente estava cheia de coisas estranhas, o que deixava o doutor com muito medo só de falar delas. Dentro dela não estava somente aqueles sonhos anteriores, mas também uma figura que era infinitamente alta, muito grande e que se deslocava pesadamente. Ele nunca descreveu exatamente como era esse monstro, mas a repetição de palavras estranhas feitas pelo doutor fez com que meu tio pensasse que era a mesma figura daquela escultura. A temperatura do rapaz, por incrível que pareça, não era muito alta, mas ele parecia ter mais febre do que um delírio mental. No dia 2 de abril, mais ou menos às 3 da tarde, todos esses sintomas simplesmente desapareceram. Ele sentou reto na cama e parecia não entender nada do que estava acontecendo. Ele não lembrava nada desde a noite de 22 de março. Depois de receber alta do seu médico, ele voltou para o seu alojamento, mas para o professor Angel, ele já não servia mais para nada. Com a recuperação do Wilcox, todos aqueles sonhos estranhos que ele tinha durante a noite também desapareceram. E aqui terminava a primeira parte desse manuscrito, mas algumas notas dispersas me chamaram bastante atenção. Tanto que apenas o meu ceticismo que eu carregava como filosofia poderia explicar a desconfiança que eu tinha nesse artista. Essas notas eram aquelas que descreviam alguns sonhos estranhos que algumas pessoas tinham durante o mesmo período do Wilcox. Ao que me parece, meu tio teria feito uma incrível rede de investigações, pedindo aos seus amigos próximos, para que não parecesse impertinente, datas e relatórios sobre sonhos e aparições estranhas. O número de pessoas que podem ter ajudado pode ser variado, mas ele conseguiu um número de respostas maior que qualquer homem comum teria conseguido sem uma secretária. As correspondências originais parecem ter se perdido, mas as notas dele formavam uma compilação muito boa. As pessoas comuns e dos negócios, aquele tradicional sal da terra da Nova Inglaterra, deu resultados quase que negativos, embora alguns casos estranhos noturnos tenham aparecido aqui e acolá, sempre durante o dia 23 de março e 2 de abril, o mesmo período do Wilcox. Os homens que eram ligados à ciência eram levemente mais afetados. 4 casos deram a impressão de terem visto alguma coisa de paisagens estranhas, e um outro tinha pavor de algo anormal. Mas era dos poetas e dos artistas que os casos mais concretos vieram, e com certeza se as comparações tivessem sido mostradas, teria causado um incrível pânico. Do jeito que estavam colocados os relatos, eu pensei que quem tivesse juntado eles tivesse feito de propósito, para que eles se parecessem. Por isso eu continuei pensando que o Wilcox, sabendo dos dados do meu tio, tivesse tirando um certo proveito dele.
Os relatos que vinham dos estetas contavam uma história muito perturbadora. Do dia 28 de fevereiro até o dia 2 de abril, uma grande parte deles tinha sonhado com coisas muito bizarras, sendo que a intensidade dos sonhos se tornou ainda mais forte durante o delírio do escultor. Mais de um quarto desses relatos falavam daqueles sons estranhos e ruídos abafados que Wilcox também contou. E alguns também falavam de um medo intenso que eles tinham de uma figura gigantesca que aparecia no final. Um desses casos, inclusive, era muito triste. O homem era um renomado arquiteto que também tinha uma certa inclinação para a teosofia e também para o ocultismo. Durante o tempo que Wilcox teve seu ataque, esse homem ficou insanamente violento e acabou morrendo gritando para salvarem ele de um indivíduo que teria escapado do inferno. Eu teria feito investigações pessoais para confirmar todos esses relatos, porém meu tio colocou número neles, e não nomes, mas ainda assim eu consegui rastrear alguns. Mas todos eles confirmavam plenamente as anotações. De toda forma, é bom que todas essas pessoas jamais recebam uma explicação. Os recortes de jornais, como eu já falei, mencionavam maluquices e bizarrices que aconteceram durante um certo tempo. O professor Angel parece ter utilizado um serviço especializado em coletar notícias, já que o número delas era imenso e também espalhadas por todo o globo. Em uma delas, um solitário homem teria pulado da janela depois de um pavoroso grito. Em outra, uma carta estranha foi enviada para um jornal da América do Sul, onde um fanático falava sobre um futuro horrível que ele teria visto em uma de suas visões. Na Califórnia foi relatada uma colônia de teosofistas totalmente trajados em branco, esperando pela chamada plenitude gloriosa, que nunca chega. Enquanto na Índia falavam sobre um tumulto nativo que estaria acontecendo. Oficiais americanos nas Filipinas estariam enfrentando um intenso tumulto com os nativos. E policiais americanos em Nova York foram atacados por histéricos levantinos. No oeste da Irlanda começaram a aparecer os rumores e também as lendas. E um pintor fantástico teria colocado em uma exposição de Paris uma obra sua intitulada Paisagem do Sonho. E os registros de transtorno que aconteceram em manicômios eram tantos que me espanta que os médicos não tivessem percebido alguma coisa. A quantidade de papéis era tanta que eu nem sei como eu não coloquei meu racionalismo de lado. Mas naquele momento, eu estava disposto a pensar que o Wilcox sabia de alguma coisa que meu tio já havia estudado. As coisas que deixaram meu tio muito interessado nessa história estavam no segundo manuscrito. Pelo que parece, o professor viu as formas dessa monstruosa criatura e ficou curioso na frente dos hieróglifos. E ouviu aquelas sílabas estranhas que só poderiam ser traduzidas como Cthulhu. E tudo isso que ele fazia parecia ter uma conexão tão forte que dava para entender porque que ele enchia tanto o saco do Wilcox. A primeira experiência veio em 1908. 17 anos antes, a Sociedade de Arqueologia organizava seu encontro anual em St. Louis. O professor Angel, como é de se esperar de alguém com sua autoridade e sua experiência, era um dos principais a responder as perguntas. O principal centro das atenções dessa convenção acabou sendo um homem de meia idade. Ele parece ter percorrido uma grande distância apenas para tirar uma dúvida que fugia das fontes locais. O nome desse homem era John Raymond Legrasse. E ele trabalhava como inspetor da polícia. Junto com ele tinha uma estatueta que era estranha e grotesca que ele não tinha a menor ideia de onde tinha vindo. O seu interesse nesse objeto não tinha nada a ver com arqueologia, mas sim em uma investigação que ele estava trabalhando. Essa estatueta ou ídolo, ou seja lá o que for, foi apreendida há alguns meses nos impenetráveis pântanos de Nova Orleans. Os policiais, quando viram aquele culto, pensaram ser uma espécie de voodoo. Mas depois perceberam que era muito mais diabólico do que qualquer coisa que já tinham visto. Sobre a origem do culto não se tem certeza. Nada se descobriu, fora aquelas histórias sem qualquer nexo dos membros que foram capturados. Daí que surgiu a ideia de procurar algum conhecimento sobre antiguidades, para ver se ajudava em alguma coisa.
O inspetor não estava preparado para a reação com a sua pergunta. Bastou apenas uma olhada para aquela estatueta para que todos os homens ali da ciência se reunissem para contemplar o objeto de perto, já que ele parecia algo muito antigo ainda não descoberto. Nenhuma escola da arquitetura explicava aquele objeto, mas mesmo assim ele parecia ter muitos anos. A figura passava de mãos em mãos para um minucioso exame. Ela parecia ter entre 18 e 20 centímetros e tinha um primoroso cuidado artístico. A figura mostrava um monstro meio humanoide, mas com cara cheia de tentáculos, parecia um polvo, garras dianteiras e traseiras e uma enorme asa nas costas. Esse monstro diabólico estava agachado de uma maneira estranha em cima de um bloco retangular, com algumas letras que eram indecifráveis. A ponta das asas tocava a parte de trás do bloco, enquanto o corpo pegava a parte central. As garras embaixo das pernas dobradas pegavam da quina até quase a parte traseira do pedestal. Os tentáculos da cara da criatura praticamente abraçavam os joelhos levantados. O mistério da origem e todo esse conjunto deixava tudo muito mais temível. Que a estatueta era antiga era um fato, mas não se sabia qualquer ligação com qualquer civilização arcaica. O material da estatueta era um mistério à parte. Essa pedra esverdeada com alguns toques em dourado não se tinha qualquer descoberta geológica. As letras que estavam escritas naquela base também eram bem estranhas. E apesar de grande parte do conhecimento nessa área estar presente nesse evento, ninguém soube qual língua era aquela. Assim como o material, essa língua também parecia muito distante da humanidade que conhecemos. Apesar da maioria dos homens admitirem a derrota e balançarem a cabeça, um dos que estavam ali presentes teve um toque de familiaridade e resolveu compartilhar o pouco que sabia sobre. Essa pessoa era o já falecido William Channing Webb, um professor de antropologia da Universidade de Princeton. O professor, 48 anos antes, tinha participado de uma expedição à Groenlândia e à Islândia, onde foi atrás de algumas inscrições rúnicas. Só que ele nunca conseguiu encontrar. Só que quando ele estava na Groenlândia, ele conheceu uma tribo de esquimós bem estranha, que tinha uma religião que era uma espécie de culto ao diabo, cuja descrição já causava um pouco de calafrios. Até mesmo outros esquimós conheciam um pouco sobre isso, e até mesmo dava medo neles. Diziam que esse culto vinha antes mesmo da criação do mundo. Além de ritos inomináveis e também sacrifícios humanos, tinha alguns rituais hereditários a um tipo de demônio ancestral. O professor Webb conseguiu até mesmo transcrever algumas falas de um sacerdote bruxo, grafando tudo em caracteres romanos, no melhor que ele podia. Mas o importante naquele momento era o que eles estavam cultuando e para o que eles dançavam enquanto a aurora surgia. Segundo o próprio professor, se tratava de um objeto tosco em baixo relevo com algumas inscrições estranhas. Algo muito parecido com o que estava sendo examinado naquele evento. Essas informações deixaram todo mundo perplexo por aquele momento, mas o inspetor Legrasse ficou muito empolgado e começou a fazer muitas perguntas. Como ele tinha transcrevido alguns rituais que foram feitos pelos homens presos no pântano, o inspetor Legrasse pediu para o professor que ele lembrasse cuidadosamente das sílabas diabólicas dos esquimós. Então começaram as comparações entre os rituais, que descobriram que era espantosamente igual. O que mais assustava de tudo era que os dois grupos estavam separados por uma distância gigantesca. Em um certo resumo que os bruxos esquimós falavam, e os sacerdotes de Louisiana também, era mais ou menos isso. Mas o Legrasse estava um pouco à frente do professor Webb. Um dos prisioneiros que ele tinha pego fez algumas traduções, então ele conseguiu traduzir essa frase, que ficava mais ou menos assim. Depois da insistência das outras pessoas, o Legrasse começou a contar a sua experiência com aquelas pessoas do pântano. O conteúdo dessa história era fantástico, passava um conhecimento meio cósmico, que não era comum desse tipo de pessoa. Em novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans começou a receber alguns chamados que vinham do pântano e das lagoas ao sul.
As pessoas dessa região eram bem humildes, mas ainda assim eram boas pessoas. Elas estavam assustadas com alguma coisa que aparecia à noite. Pelo que contavam, parecia ser voodoo, mas era um voodoo bem assombroso, até porque mulheres e crianças começaram a desaparecer desde que os batuques começaram. Começaram também os gritos que eram horripilantes e também os cânticos e sombras e chamas que dançavam no ar. Em um certo momento, até mesmo um mensageiro da região foi até a polícia pedir ajuda, porque os habitantes já não aguentavam mais. Esse mensageiro conseguiu voltar mais tarde com 20 policiais, 2 carruagens e um automóvel. Na parte final da estrada, eles foram em silêncio e sem os automóveis, e começaram a entrar na parte escura dos bosques. Depois de um pouco mais de caminhada, eles finalmente chegaram no vilarejo, e lá estavam os moradores histéricos, que já esperavam por eles. E já era possível escutar os batuques, e também um guincho pavoroso, que quando o vento mudava de direção, era capaz de ouvi-lo. E no meio daquela escuridão e das vegetações, também era possível ver uma ligeira luz avermelhada. Como os moradores estavam com medo de chegar perto daquele culto estranho, os policiais tiveram que seguir sozinhos. Essa região que os policiais começaram a entrar era totalmente desconhecida dos moradores. Diziam que essa região era maligna. Diziam que nessa região tinha um lago que era bem estranho. Nenhum homem jamais tinha visto. E que nele habitava um ser de olhos brilhantes. E à noite saíam algumas criaturas com asas de morcego que faziam uma espécie de adoração para esse monstro. Diziam que essa criatura estava lá antes dos índios, dos animais, dos pássaros. Diziam que ela era a própria encarnação do pesadelo, e olhar para ela seria a mesma coisa que morrer. Mas essa criatura também fazia que eles pudessem sonhar, o que era o suficiente para lembrá-los de manterem a distância. O culto voodoo que eles tanto falavam acontecia um pouco longe daquela área, mas o lugar em si era bem ruim. Na verdade, eu acho que o local do culto em si assustava mais as pessoas da região do que os sons que apareciam e as circunstâncias. Apenas a poesia ou a loucura poderiam reproduzir fielmente os ruídos que o esquadrão do Legrasse escutava enquanto ele ia em direção àquela luz vermelha. Existia um certo padrão de sons que sai de um ser humano e um certo padrão que sai das bestas. E é um pouco assustador você ouvir uma quando da fonte deveria vir outra. Os sons daquele local reverberavam tanto pela floresta que pareciam ruídos que vieram do próprio inferno. De vez em quando, aqueles ruídos desenfreados paravam e subia um monte de vozes falando aquela frase estranha. Quando os policiais chegaram em uma área que as florestas eram menos densas, puderam ter uma melhor visão daquele espetáculo propriamente dito. 4 policiais cambalearam, um desmaiou e 2 gritaram histericamente. Mas o barulho do culto encobriu tudo. O Legrasse pegou um pouco de água e jogou no policial desmaiado, e todos ficaram ali paralisados, tremendo, hipnotizados pelo horror. Em uma clareira natural do pântano, recoberta de capim, saltava e retorcia-se uma horda das mais indescritíveis aberrações humanas. Esses bichos estranhos se debatiam e berravam ao redor de uma enorme fogueira, que tinha um formato de anel, e no seu centro tinha um monolito, e no topo dele ficava aquela pequena estatueta. Ao redor do mesmo monolito estavam os corpos das pessoas desaparecidas. Entre o anel de corpos e o anel de fogo era onde os fanáticos berravam e saltavam de um lado para o outro. Pode ter sido a imaginação ou até mesmo o eco, mas um homem do grupo, um espanhol, parece ter ouvido alguma resposta ao culto que veio lá do fundo da floresta escura. Esse homem era Joseph Galvez, e eu até mesmo cheguei a encontrar ele. Eu fiz algumas perguntas e ele parecia ter uma imaginação bastante fértil. Ele chegou a falar que escutou um ruído que parecia ser um enorme bater de asas, e de ter visto alguns olhos brancos no escuro, mas eu acho que ele teve bastante contato com a mitologia dos nativos. Na verdade, a pausa de medo dos homens foi bem rápida. O dever deles vinha em primeiro lugar. E apesar de haver cerca de 100 homens naquela reunião estranha, os policiais confiaram em suas armas e foram para cima. Durante os próximos 5 minutos, o caos foi indescritível.
Golpes foram deferidos, tiros disparados e fugas também ocorreram. E no final, Legrasse conseguiu reunir cerca de 47 prisioneiros. 5 participantes do culto acabaram mortos e 2 acabaram sendo gravemente feridos. A imagem que estava acima do altar acabou, claro, sendo cuidadosamente retirada e levada pelo Legrasse. Depois de serem levados para o quartel, ficou provado que eles tinham alguns problemas mentais. Os participantes desse culto eram negros, porto-riquenhos, portugueses. Na maioria deles eram marinheiros, provando que o culto era muito heterogêneo. Mas antes de qualquer pergunta, dava para perceber que tinha algo muito antigo ali. Muito mais antigo que qualquer voodoo. Segundo eles, adoravam os grandes anciãos que vieram dos céus, antes da existência do homem. Mas esses grandes anciãos já estavam presos no interior da terra e também no fundo do mar. Mas mesmo assim, através dos primeiros homens, em seus sonhos, eles acabaram aparecendo. E assim surgiu o culto deles, que sempre existirá e sempre existiu. Esse culto continuará até que o sumo sacerdote, o Cthulhu, acabe surgindo da sua cidade submersa e coloque de novo a Terra sob seu domínio. Mas para que isso aconteça, as estrelas têm que estar corretamente posicionadas. Mas até lá, pouco deveria ser dito. Havia segredos que nem mesmo a tortura conseguiria extrair. A humanidade não estava sozinha. Havia seres além das estrelas, e até mesmo aqueles que apareciam na escuridão para os poucos crentes. Mas esses seres não eram os anciãos. Eles nunca foram vistos. Esse ser que aparece na pedra era o Cthulhu, mas ninguém sabia se os outros se pareciam ou não com ele. Ninguém conseguia mais ler aquela inscrição antiga, mas a mensagem ainda assim era transmitida oralmente. Sobre os prisioneiros, apenas 2 deles não foram considerados malucos. Assim acabaram sendo condenados ao enforcamento. O resto acabou sendo internado. E eles disseram que os verdadeiros culpados pelas mortes dos moradores não eram eles, mas sim os Asas Negras, que foram até eles no seu antigo ponto de encontro, lá na Floresta Assombrada. No que diz respeito a esses aliados misteriosos, nunca conseguiram um relato muito coerente. O máximo que conseguiram foi um relato de um homem muito velho, chamado Castro. Segundo ele viajou para um lugar muito longe e conversou com alguns líderes imortais do culto, em algumas montanhas da China. O velho Castro se recordava de partes de uma história que fazia o mundo, e também o ser humano, parecerem realmente recentes e passageiros. Houve tempos em que outros seres reinavam sobre a Terra, e eles tinham grandes cidades. Algumas pistas disso, segundo os chineses imortais, estão em pedras ciclópicas que ficam em algumas ilhas do Pacífico. Todos esses seres acabaram morrendo em um tempo muito antigo, mas existem algumas artes que podem revivê-los, se as estrelas estiverem corretamente alinhadas com o ciclo da eternidade. Eles mesmos, na verdade, tinham se transportado das estrelas e trazido a sua imagem. Esses grandes anciãos não eram formados de carne e osso, eles tinham sim uma forma, mas não era formada por matéria. Quando as estrelas estavam corretamente alinhadas, eles podiam pular de mundo em mundo, mas quando elas estavam erradas, eles não podiam viver. Mas mesmo que eles não estivessem vivos, eles não estavam realmente mortos. Todos eles ficavam em uma casa de pedra na cidade de R'lyeh, preservado pelos feitiços do poderoso Cthulhu, aguardando que tanto a Terra quanto as estrelas estivessem corretamente alinhadas para fazerem a sua gloriosa volta. Esse mesmo feitiço, porém, também impedia que eles se mexessem. Eles só podiam ficar ali parados e sonhando e pensando, enquanto o tempo passava. Eles sabiam de tudo o que se passava pelo universo porque eles se comunicavam pelo pensamento. Mesmo agora, eles falavam em sua tumba. Quando após milhões de anos começaram a surgir os homens, os anciãos começaram a mexer com os mais sensitivos, mexendo em seus sonhos, sendo a única maneira que eles conseguiram de se comunicar com uma mente tão recente igual a dos mamíferos. Então esses homens começaram a formar um culto ao redor desses ídolos, que foram mostrados pelos anciãos. Esse culto duraria até a posição correta das estrelas. Então eles libertariam o grande Cthulhu, e ele libertaria seus aliados, para assim retomar o controle da Terra. Seria muito fácil reconhecer esse tempo, porque agora os grandes anciãos e a humanidade seriam bem iguais, livres e desenfreados,
além da compreensão do bem e do mal. Assim libertos, os anciãos poderiam mostrar à humanidade novas maneiras de matar, gritar e se regozijar de prazer e liberdade. Mas até lá, o culto manteria vivas memórias desses seres ancestrais. Em épocas passadas, os homens falavam com os anciãos através dos sonhos, mas então algo aconteceu. A cidade de R'lyeh, com todos os seus segredos e monolitos, acabou sendo absorvida pelas águas, então a comunicação espectral acabou cessando. Mesmo assim, a memória sobre ela não se perdeu. Os sacerdotes falavam que quando as estrelas se alinhassem novamente, a cidade ressurgiria. Em seguida vieram os espíritos negros da terra, sombrios e embolorados, cheios daqueles sons estranhos que eles traziam das cavernas que ficavam no fundo do mar. Mas o velho Castro não se atrevia a falar muito sobre eles. Inesperadamente ele trocou de assunto, não tendo como fazer ele voltar nele. Curiosamente, ele também não queria falar sobre o tamanho dos anciãos. Sobre o culto, ele acreditava que a sua sede ficava na Arábia, onde a cidade de Irem permanecia oculta e intocada. Esse culto, segundo ele, não tinha nenhuma relação com bruxaria. Era conhecido basicamente pelos seus membros, e nenhum livro citava ele. Apesar que no Necronomicon tinha algumas partes que podiam ser lidas com duplo sentido, especialmente a parte a seguir. Legrasse, perplexo e impressionado, havia pesquisado em vão as ligações históricas do culto. O Castro parecia ter dito a verdade, especialmente por ter falado tudo em segredo. As autoridades da Universidade de Tulane não haviam conseguido descobrir nada de novo sobre o culto ou sobre a imagem. E agora o detetive estava diante das maiores autoridades do país no assunto, podendo ter acesso ao relato do professor Webb na sua expedição à Groenlândia. O relato do Legrasse causou um grande espanto, ainda mais por ele estar com aquela estatueta. Vários membros do evento começaram a trocar cartas, tendo sempre aquela cautela, por causa dos impostores e charlatões. A estatueta inclusive ficou nas mãos do professor Webb até a sua morte, e então voltou para o detetive. Esses tempos atrás, inclusive, eu tive a oportunidade de vê-la. Ela era realmente medonha, e era incrível a semelhança que ela tinha com a escultura do jovem Wilcox. Não é de se espantar que o meu tio ficou tão animado com as histórias do escultor. As semelhanças que elas tinham com aquelas histórias de Legrasse e até mesmo com aqueles esquimós diabólicos da Groenlândia eram simplesmente incríveis. Era realmente natural que ele desse início imediato a uma criteriosa investigação sobre o caso. Apesar de eu, pessoalmente, achar que o Wilcox tinha um certo conhecimento sobre o culto e usar isso para fomentar e também deixar o mistério às custas do meu tio. Seja pela minha racionalidade ou pela minha extravagância, resolvi adotar a opção que parecia mais sensata para mim, então eu fui encontrar esse jovem escultor para criticá-lo pela maneira que tratou um homem culto como era o meu tio. O Wilcox ainda morava sozinho em um prédio chamado Fleur de Lis. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava trabalhando. Pelas esculturas que estavam espalhadas pelo seu quarto, ele parecia realmente autêntico. Parecia ter futuro no que fazia. Moreno, franzino e totalmente desarrumado, assim que eu bati na porta, ele olhou diretamente para mim e perguntou quem eu era. Assim que eu respondi, ele demonstrou um certo interesse, já que o meu tio foi o responsável por investigar os seus sonhos. Eu não me estendi muito sobre o assunto, mas mesmo assim eu tentei extrair algo dele. Não demorou muito e eu me convenci sobre a sua sinceridade, já que ele falava muito sério sobre os seus sonhos. Tudo isso que ele tinha passado influenciou profundamente na sua arte. Não demorou muito, ele me mostrou uma estátua cujos seus contornos macabros me fizeram estremecer. Ele não lembrava de nada da imagem original, tirando o próprio baixo relevo, mas mesmo assim as suas mãos fizeram esses contornos sem que ele mesmo acabasse percebendo. E era sem dúvidas aquela imagem gigante que ele havia mencionado ter visto em seu delírio. Ele não sabia de nada sobre aqueles cultos secretos, exceto as coisas que o meu tio acabou deixando escapar em seus interrogatórios. E ele sempre se perguntava como ele recebeu essas misteriosas impressões. E falava dos seus sonhos de uma maneira tão poética que até mesmo eu conseguia ver nitidamente aquelas paredes verdes. Ele inclusive dizia que a geometria dessas paredes eram incorretas.
E é claro que tinha aquele estranho chamado que parecia vir de um lugar bem profundo. Essas palavras faziam parte daquele culto estranho que citava um tal de Cthulhu, que ficava sonhando na sua cidade esperando ser acordado. E até mesmo eu, com minhas crenças racionais, fiquei estranhamente impressionado. Mas eu ainda, mesmo assim, acreditava que o Wilcox sabia algo sobre o culto, só que ele tinha esquecido no meio de tantos desvaneios. Talvez ele tenha lembrado no meio dos seus sonhos e transformado isso em uma estatueta e levado para o meu tio, sem a intenção de enganá-lo. Esse moço, apesar de meio afetado e também meio mal educado, eu consegui reconhecer nele o seu talento e a sua honestidade. Então me despedi dele e desejei todo o sucesso que o seu talento prometia. A questão do culto ainda me chamava uma certa atenção. Algumas vezes eu até mesmo pensava na fama que eu poderia ter com essas pesquisas sobre as conexões e as origens. Visitei Nova Orleans para conversar com o Legrasse e com aquelas outras pessoas que participaram da sua história policial. Eu até mesmo consegui entrevistar alguns prisioneiros daquele culto estranho, pelo menos aqueles que ainda estavam vivos. E é claro que eu também vi aquela tenebrosa imagem. Mas o velho Castro eu não consegui. Isso porque ele já havia falecido há alguns anos. A história que eu ouvi a seguir, apesar de ser uma confirmação sobre o que meu tio já havia estudado, acabou reativando meu interesse. Isso porque parecia que eu estava numa pista de uma religião tão antiga, mas tão antiga, que isso poderia acabar me tornando um antropólogo muito famoso. A minha atitude até então era de absoluto materialismo, o que me fez ignorar de uma maneira um tanto inexplicável e com uma imensa teimosia as coincidências entre os relatos de sonhos e os recortes do professor Angel. Uma coisa que agora me parecia muito suspeita e que me dava muito medo é que talvez agora a morte do meu tio não tivesse nada de natural. Ele havia caído em uma subida estreita após ser golpeado por um marinheiro sem querer. Eu não ficaria surpreso se esse marinheiro tivesse usado algum tipo de agulha oculta e ele também fosse um membro desse culto estranho. É verdade que o Legrasse e os seus companheiros acabaram sendo deixados em paz, mas lá na Noruega, um marinheiro que via as coisas acabou morrendo. Será que as investigações do meu tio acabaram indo longe demais? Eu acho que o professor Angel acabou morrendo porque ele já sabia muito. Ou ele ia saber. Agora o que me resta saber é se eu também vou ter o mesmo destino, porque eu também já sei demais. Se algum dia o céu quiser me dar alguma bênção, que seja remover da minha memória o dia que eu olhei um papel em cima da prateleira. Não era nada demais, nada que chamaria a minha atenção normalmente. Era um velho exemplar do jornal australiano chamado Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Ele conseguiu escapar daquela coleta de notícias que o esquema do meu tio estava fazendo, que ajudava ele na sua pesquisa. Eu já havia deixado de lado as minhas investigações sobre o que o meu tio chamava de o culto a Cthulhu. Eu estava visitando um doutor amigo lá em Paterson, em Nova Jersey. Ele era o curador de um museu local e um renomado mineralogista. Um certo dia, quando eu estava analisando algumas amostras que estavam no fundo do museu, a minha atenção acabou sendo chamada para alguns jornais que estavam embaixo de algumas pedras. Era o Sydney Bulletin que eu já havia comentado. Isso porque o meu amigo tinha conexão com tudo quanto é tipo de países estrangeiros. O corte que eu acabei vendo era em preto e branco, mas dava para ver nitidamente a imagem em pedra que era terrivelmente igual àquela que o Legrasse encontrou no pântano. Eu tirei o material que cobria a notícia, peguei ela e comecei a analisar detalhadamente. Infelizmente para mim a notícia estava bem resumida, mas ainda parecia ter uma parte que era muito relevante para minha busca, então rasguei ela do papel. Ela dizia o seguinte: mistério em embarcação encontrada no mar à deriva. O vigilante chega com um iate neozelandês, armado e avariado a reboque. Um sobrevivente e um homem morto foram encontrados a bordo. Relatos de uma batalha desesperada e mortes no mar. O marinheiro encontrado se recusa a falar sobre a estranha experiência. Um curioso ídolo foi encontrado ao seu poder. O caso será investigado. O cargueiro Vigilante trouxe para essa manhã, para o cais de Harlem, um iate velho e bem armado, chamado Alert, que foi encontrado no dia 12 de abril, com um sobrevivente e um homem morto a bordo. O Vigilante deixou Valparaíso no dia 25 de março.
Porém, no dia 2 de abril teve a sua rota consideravelmente desviada por causa de uma tempestade. Em 12 de abril foi encontrada a deriva, e apesar de parecer abandonada, ainda carregava um sobrevivente que parecia estar delirante, e um outro homem que parecia estar morto há pelo menos uma semana. O sobrevivente estava agarrado a um ídolo estranho, que nenhuma autoridade de universidade conseguiu identificar a sua origem. Disse ele que esse ídolo estava em uma cabine dentro de um estojo talhado. Ao recobrar os sentidos, esse homem conseguiu contar uma história que envolvia uma pirataria e uma carnificina. O nome dele é Gustav John Hansen, o segundo imediato de um barco que ele chamava de Emma. Ela zarpou para Calau no dia 20 de fevereiro, e nela tinham 11 homens. Segundo ele, a Emma também demorou muito no seu caminho e acabou sendo desviada para o sul, devido também a uma tempestade, no dia 1º de março. E no dia 22 de março, ele acabou encontrando a tripulação de Alert, que segundo ele, era mal encarada. Essa tripulação, de repente, do nada, sem nenhum aviso, ativou seus canhões e começou a atirar contra Emma. Os homens de Emma não fugiram do combate, e apesar do navio deles começar a afundar por causa dos tiros de canhão, eles conseguiram chegar bem perto do outro navio e travar uma luta corporal. Apesar de um número extremamente superior, eles se sentiram forçados a matar toda a tripulação, já que os homens, apesar de pouca habilidade, lutavam ferozmente. O capitão Collins e o primeiro imediato Green acabaram sendo mortos. Os 8 restantes, sob o comando de John Hansen, capturaram o navio e foram até o seu destino original, para ver se tinha algum motivo para aquele chamado que eles tinham recebido, que mandava eles retornarem. No dia seguinte, ao que parece, eles desembarcaram em uma pequena ilha desconhecida, e nesse momento, 6 dos homens acabam morrendo em terra. Apesar que o John Hansen fala rapidamente do assunto, dizendo que eles apenas caíram de um penhasco. Ele e outro sobrevivente retornam ao iate e tentam retomar a viagem, mas acabam sendo pegos pela tormenta do dia 2 de abril. E desse dia, até o dia 12, que seria o dia do resgate, ele pouco se lembra, nem mesmo da morte do seu companheiro. A morte desse homem, inclusive, não parece ter nenhum motivo aparente. Parece ter sido causada pelo desespero e pelas condições precárias que ele se encontrava. Mensagens telegráficas de Dunedin dizem que o Arlert era muito conhecido por ser uma embarcação mercante e tinha uma má reputação na zona portuária. Esse iate pertencia a um grupo curioso que frequentemente fazia reuniões noturnas na floresta. Ele havia zarpado logo após a tempestade e os tremores de 1º de março. Já o navio Emma tinha uma boa reputação e o John Hansen era conhecido por ser muito sensato e honrado. A partir de amanhã, o almirantado vai instaurar um inquérito e tentar descobrir mais sobre o caso, principalmente através de John Hansen. Bem, isso era tudo que tinha na notícia, além daquela foto medonha. Mas lá estavam todos os dados sobre o culto a Cthulhu, o que me desencadearam um turbilhão de ideias na cabeça. O culto estava tanto na terra quanto no mar. Que teria levado essa tripulação estranha a pedir o retorno de Emma enquanto eles navegavam carregando aquela estranha imagem? Qual seria aquela ilha em que 6 pessoas morreram? E qual que é o imediato que o John Hansen mantém tanta reserva? O que a investigação do vice-almirante teria descoberto? E o que se sabe sobre o macabro culto em Dunedin? E o mais inacreditável de tudo era essa semelhança que as datas tinham com os acontecimentos anotados do meu tio. No primeiro dia de março, que seria o nosso dia 28 de fevereiro, segundo a linha internacional de mudança de data, aconteceram o terremoto e a tempestade. De Dunedin, o Alert e sua tripulação perversa teriam zarpado, como se tivessem sido convocados. E do outro lado do mundo, poetas e artistas começaram a sonhar com aquela cidade ciclópica. E um jovem escultor começou a trabalhar em uma estátua do temível Cthulhu. No dia 23 de março, a tripulação do Emma teria desembarcado em uma ilha, e aparentemente deixou lá 6 mortos. E nessa data, o sonho dos poetas e artistas alcançaram um nível extremo. Eles começaram a ser caçados por um monstro gigantesco, e o jovem escultor se entregou ao delírio. E o que dizer da tempestade do dia 2 de abril? A data em que todos os sonhos pararam, e que Wilcox teria sido curado da febre. Será que eu estaria prestes a descobrir algum segredo cósmico que a mente humana não consegue suportar? Se for assim, devem ser horrores da própria mente, porque de alguma forma, no dia 2 de abril, algo fez com que tudo isso parasse. Naquela noite, após algumas mensagens telegráficas e alguns preparativos, eu me despedi do meu anfitrião e parti para Dunedin, onde estranhamente eu acabei descobrindo
que poucos sabiam sobre aqueles membros do culto. A ralé do cais não merece nenhuma menção especial, apesar de que aqui e ali aparecia um rumor de que esse pessoal dessa tripulação teria feito uma viagem por terra, e ali dava para escutar uns sons abafados de tambores. Em Auckland eu fiquei sabendo que o John Hansen era loiro, mas depois que foi para um interrogatório em Sydney, ele voltou de cabelos brancos, vendeu sua casa e se mudou com a sua mulher para Oslo. Eu não consegui mais nenhuma informação sobre ele, além do que ele já tinha contado para o almirantado. A única coisa que os amigos dele fizeram para mim foi dar seu novo endereço. Em seguida, eu viajei para Sydney, onde eu tive algumas conversas inúteis com alguns membros do almirantado. Eu consegui ver o Alert, que havia sido vendido e agora estava sendo usado comercialmente. Aquela imagem com cabeça de molusco e corpo de dragão tinha sido guardado no museu de Hyde Park. Assim que eu analisei, eu consegui concluir que era a mesma coisa, o mesmo trabalho maligno e requintado da estátua do Legrasse, só que de um tamanho maior. O curador do museu também me disse que os geólogos locais não conseguiram achar o local de onde foi tirado o material da estátua. Então eu estremeci. Lembrei o que Castro tinha dito para Legrasse sobre esses primordiais grandes anciãos. Eles tinham transportado a si mesmo pelas estrelas e trazido suas próprias imagens. Ainda pensando nisso, eu resolvi visitar o John Hansen. Depois de uma viagem de barco e até mesmo de táxi, ainda com o coração acelerado, eu finalmente cheguei naquele belo edifício com uma fachada de gesso. Fui atendido por uma mulher de preto com um aspecto triste e eu fui atingido pela mesma tristeza assim que ela me contou o que aconteceu. O John Hansen tinha falecido. Segundo a sua própria esposa, ele não tinha aguentado muito após o regresso. Aquela viagem no mar que ele fez em 1925 tinha acabado com sua saúde. Ele não havia dito muito, até mesmo para ela, além do que já se sabia publicamente. Mas curiosamente ele deixou um manuscrito que estava escrito assuntos técnicos, totalmente escrito em inglês. E sendo eles noruegueses, provavelmente ele fez isso para deixar ela em segurança. Durante uma caminhada que ele fazia pelas docas numa rua estreita de Gotemburgo, ele foi derrubado por um fardo de papéis que caiu da janela de um sótão. Mas antes sequer da ambulância chegar, ele já estava morto. Os médicos não conseguiram identificar uma causa específica da morte. Disseram que era sua saúde debilitada. Nesse momento, um medo enorme começou a me corroer. E talvez só parasse assim que eu descansasse, acidentalmente ou não. Após eu conseguir convencer a viúva de que a conexão que eu tinha com os trabalhos do marido dela me dava permissão para ter acesso àquele manuscrito, eu peguei ele e comecei a ler assim que eu entrei em um barco de volta para Londres. Era algo simples e cheio de divagações. Parecia um diário que falava sobre a sua última terrível viagem. Eu não posso falar tudo para vocês, até porque é cheio de redundâncias e pontos obscuros. Mas eu posso contar o suficiente para explicar por que eu não consigo mais escutar o barulho de uma água batendo no casco de um barco. Isso torna tudo insuportável, a ponto de eu tampar os ouvidos com algodão. O John Hansen, graças a Deus, não sabia de tudo, apesar dele ter visto a coisa e a cidade. Mas eu jamais voltaria a dormir pensando nos horrores que nos aguardam no tempo e no espaço, nas blasfêmias das estrelas profanas ancestrais que aguardam sonhando no fundo do mar, conhecidas e reverenciadas por um culto ancestral, que deseja acordá-los assim que um terremoto finalmente reerga a cidade delas, até finalmente atingir a luz do sol. A viagem do John Hansen começava exatamente como ele havia contado ao almirantado. O barco Emma tinha zarpado de Auckland no dia 20 de fevereiro e tinha sentido toda a tempestade causada pelo terremoto, que deve ter elevado do fundo do oceano todo o pesadelo da humanidade. Após recuperar o controle, a embarcação avançava normalmente, até bater de frente com o Alert, no dia 22 de março. E nesse ponto eu consegui sentir a tristeza do bombardeio e do naufrágio. Ele fala com uma certa repulsa sobre os satanistas do Alert, e também cita uma característica neles, que eles viam a destruição como se fossem um dever. E fala também da sua surpresa no seu tribunal, quando acusaram ele e a sua tripulação de agirem com uma certa crueldade. Em seguida, quando já estavam no iate capturado, eles avistaram o grande pilar de pedra. Levados pela curiosidade e liderados pelo próprio John Hansen, eles foram até ele. Chegaram ao litoral, que era coberto por barro, limo, pedras ciclópicas e por alguma espécie de musgo. Algo que não poderia ser outra coisa, senão aquela cidade cadáver dos pesadelos, que foi construída antes da história se tornar a história.
pela escuridão repugnante que veio através das estrelas. Ali jazem o grande Cthulhu e a sua horda, enquanto espalham pesadelos para os sensíveis, e também chamam seus fiéis para uma jornada de reestruturação e libertação. O John Hansen nada suspeitava a esse respeito, mas Deus sabe que ele acabou vendo bastante. Acredito eu que a grande montanha daquela cidade horrenda, coroada por um monolito e onde o grande Cthulhu ficava enterrado, acabou saindo das águas. Quando penso nos horrores que podem estar se preparando lá embaixo, penso em dar um fim nesses pensamentos no mesmo instante. John Hansen e seus homens ficaram maravilhados com aquela Babilônia gotejante construída pelos antigos demônios. De uma maneira ou de outra, acabaram percebendo que aquilo não era do nosso planeta. O medo dos gigantescos blocos esverdeados, do monolito e das estátuas colossais que pareciam muito com aquela estatueta achada no Allert estão evidentes em cada passagem. Sem saber exatamente o que era o futurismo, o John Hansen acabou chegando muito perto disso quando ele descrevia a cidade. Ao invés de ele descrever as coisas separadamente, ele falava dos ângulos e das superfícies. Superfícies essas que eram muito grandes para ser de algo desse mundo, e também carregadas de hieróglifos e imagens horríveis. Os ângulos mencionados também fazem uma ligação direta com as cidades que Wilcox acabava sonhando. John Hansen e seus homens desembarcaram em um banco de areia lamacento, e começaram a escalar com uma certa dificuldade aqueles blocos cheios de musgos, que dificilmente serviriam de escadas para um mortal. O próprio sol parecia meio distorcido quando olhado através daquele miasma polarizador que saía da perversão do mar, e uma mistura de suspense com uma certa ameaça acabava saindo daqueles ângulos enganosos da pedra talhada, que em alguns momentos eram convexos e em outros côncavos. O medo já tinha tomado conta dos exploradores antes sequer que vissem alguma coisa além de pedras. Eles teriam saído correndo se não tivessem temido a zombaria dos outros. E com pouco ânimo eles foram atrás dos souvenirs. Rodrigues, um português, escalou o pé do monolito e gritou que havia encontrado alguma coisa. Enquanto isso, os outros seguiram adiante e acharam uma porta, que tinha uma figura familiar em baixo relevo de uma lula dragão. Segundo John Hansen, parecia uma porta de celeiro. Eles só acabaram sabendo que era uma porta mesmo por causa de seus batentes e do soleiro. Apesar disso, não sabiam se ela estava na horizontal, como a porta de um alçapão, ou inclinada, como uma porta de um porão. Bryden forçou todas as partes da pedra, mas nada conseguiu. Donovan relava delicadamente nas bordas, pressionando cada ponto separadamente enquanto prosseguia. Ele escalou interminavelmente aquela escultura de pedra, se é que dá para dizer escalar quando o negócio está na horizontal. Enquanto isso, todos se perguntavam como poderia existir uma porta tão grande. Depois, lenta e delicadamente, aquele grande relevo começou a se mexer para dentro, e todos viram que estava estável. Donovan deslizou, ou de alguma maneira se impulsionou para baixo e acabou se reunindo de novo com seus companheiros. Todos acabaram vendo aquele relevo estranho se mexer. Nessa geometria estranha da cidade, o portal se mexeu de uma maneira diagonal, contrariando qualquer regra da matéria e da perspectiva. A abertura era negra, carregada de uma escuridão que era quase palpável. Essa tenebrosidade era quase que algo positivo, porque ela ocultava aquelas paredes que deveriam ser visíveis e soltava uma espécie de fumaça que parecia estar presa a muitas eras. Essa fumaça também ocultava a luminosidade do sol à medida que ela ia indo para o céu. O odor que saía daquele portal era insuportável. Depois de um tempo, Hawkins, que tinha uma audição prodigiosa, pensou ter ouvido um barulho que vinha de baixo. Então todos começaram a prestar atenção. Eles estavam ouvindo quando a coisa apareceu. Ela era gosmenta e totalmente gelatinosa. Ela começou a expandir a sua imensidão por aquele portal negro. Ela conseguiu alcançar o contaminado ar da cidade da loucura. A pobre caligrafia do John Hansen perdeu o vigor quando ele escreveu essa parte. Dos 6 homens que morreram naquela ilha, ele acredita que 2 morreram naquele instante, de puro medo. A coisa não pode ser descrita. Não há linguagens para um abismo de tormento e terror imemorial. É uma contradição sobrenatural tão grande que vai além de qualquer ordem física ou ordem cósmica. Uma montanha caminhava ou se arrastava. Meu Deus,
Será que é surpresa para alguém que nesse momento algum arquiteto no mundo tenha enlouquecido? Wilcox tenha ficado com febre nesse momento telepático? A coisa dos ídolos, a criatura pegajosa tinha despertado para pegar o que era seu. Aquilo que um culto por milhares de anos tentou fazer e não conseguiu, foi feito por um bando de marinheiros desavisados. Após vigintilhões anos, o Cthulhu estava novamente livre. 3 dos homens foram varridos pelas garras antes que pudessem ver alguma coisa. Que descansem na paz de Deus, se é que existe paz nesse universo. Os nomes dele eram Guerreira, Donovan e Armstrong. O Parker escorregou enquanto os outros 3 corriam de volta para o barco. E o John Hansen jura que foi engolido por um ângulo de pedra talhada que não deveria estar lá. Um ângulo que parecia agudo, mas se comportava como se fosse obtuso. Apenas o Bryden e o John Hansen conseguiram chegar até o bote e remaram desesperadamente até o Allert, enquanto aquela monstruosidade andava pelas pedras escorregadias e se debatia à beira d'água. Apesar de não ter nenhum homem na embarcação, o vapor não estava completamente esgotado, então bastou algum esforço para o Allert entrar em movimento. Devagar ele começou a agitar aquelas águas paradas. Enquanto isso, naquela terra que não parecia ser desse mundo, aquela coisa titânica berrava e bufava, assim como Polífemo fazia para o barco de Odisseu. Mas muito mais ousado que o lendário Ciclope, o Cthulhu escorregou para as águas e começou sua perseguição, produzindo várias ondas com suas braçadas de potência cósmica. O Bryden olhou para trás e acabou enlouquecendo. Ele riu e riu até que a morte veio lhe buscar. Enquanto isso, o John Hansen perambulava delirante pelo convés. Mas o John Hansen não desistiu. Ele sabia que a coisa acabaria alcançando ele se o vapor não estivesse no máximo. Então ele fez uma coisa arriscada. Ele colocou o motor no máximo e saiu pelo convés como se fosse um raio e reverteu a roda do leme. Um turbilhão de espuma surgiu nas águas enquanto a pressão subia mais e mais. O norueguês começou a conduzir o seu barco em direção àquela aberração que o perseguia e se erguia por cima da espuma. Aquela cabeça de polvo quase atingiu o iate, mas o John Hansen seguiu implacavelmente. Houve um barulho como se fosse um balão estourando, e toda uma substância pegajosa começou a se espalhar pelo convés. Mas de repente, meu Deus, aquela substância começou a se recombinar na sua forma original, enquanto se distanciava cada vez mais do Allert, que já tinha pegado no tranco pelo vapor. E isso foi tudo. Depois o John Hansen começou a falar sobre a sua alimentação, sobre aquele ídolo na cabine e sobre seu amigo gargalhante. Ele não tentou navegar mais depois da sua experiência naquela rota. Ela tinha tirado alguma coisa de sua alma. Depois disso ocorre aquela tempestade do dia 2 de abril. Então há também uma vertigem espectral, talvez causada por um coro gargalhante daqueles deuses ancestrais. E desse sonho veio o resgate, o Vigilante, o tribunal do vice-almirante e essa longa viagem de volta à sua casa com a sua mulher. Ele não poderia contar essas coisas. Ninguém acreditaria nele. Chamariam ele de louco. Então ele escolheu escrever essas coisas antes de morrer. Mas a sua mulher não poderia desconfiar. E a sua morte seria uma bênção, se pelo menos apagasse as suas lembranças. E esse foi o documento que eu li. Eu enrolei ele e coloquei em uma caixa do lado do baixo relevo, e também junto com algumas informações do Professor Angel. Juntarei também um relato meu a eles, que seria uma prova da minha sanidade. Tudo isso correlaciona várias informações, que eu espero sinceramente que nunca mais correlacionem de novo. Eu vi tudo que o universo tem de horror. Qualquer coisa pode ser um veneno para mim. Mas eu não creio que a minha vida seja muito longa. Assim como meu tio se foi, e o John Hansen também se foi, eu também devo ir. Afinal de contas, o culto ainda vive. O Cthulhu também vive e deve estar naquela cidade que abriga ele desde que o sol era jovem. Mas a sua cidade está de novo submersa. O Vigilante acabou navegando pelas águas depois da tormenta. Mas os seus sacerdotes na terra ainda gritam, pulam e matam ao redor daquelas imagens de monolito em lugares isolados. Muito provavelmente ele deve ter ficado preso no seu abismo negro durante o naufrágio. Do contrário, o mundo estaria gritando de pavor e frênese. Mas quem sabe o final? O que emergiu pode afundar, e o que afundou pode emergir. A repugnância aguarda e sonha nas profundezas. E as decadências se espalham pelas titubeantes cidades dos homens. O tempo virá, mas eu não posso e nem devo pensar nisso.
Eu rezo para que, caso não sobreviva a esse vídeo, que os meus executores prefiram a cautela à ousadia e garantam que ninguém mais veja isso.